Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo no nosso estudo do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, vamos falar no capítulo 1, chama-se Quem Lê, Atenda. Começa com o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 15, nas palavras de Jesus que diz: Quem lê, atenda. E ele fala aqui pra gente sobre como em todas as manifestações que a gente tem, existem aqueles que desvirtuam o ensinamento recebido, que se perdem no que estão lendo, que ficam se pegando aos detalhes, procurando erros, procurando defeitos, que é para poder criticar. Então ele diz assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo, ou seja, movimento igual, se verifica no mundo com relação aos frutos do pensamento. Então, às vezes, a gente tem o hábito de desvirtuar qualquer coisa que se fale, se é um pouco diferente do nosso pensamento, a gente já fica procurando defeitos, já fica procurando algum pezinho para criticar, para desmerecer, para desvalorizar. E isso tem muito a ver com manter o nosso ponto de vista sobre as coisas, porque a gente quer ter certeza de que o nosso pensamento é o correto. E não há exatamente um erro nisso, em você acreditar no que você aprendeu. No entanto, o ser humano foi feito para questionar, para avaliar, para usar a cabeça, para entender o que ele está fazendo, o que ele está lendo, o que se apresenta para ele na vida, e aí, a partir de um raciocínio, escolher esse ou aquele caminho. Mas não necessariamente os caminhos que a gente escolhe excluem todos os outros, que os outros estejam todos errados. Às vezes eles são só diferentes. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Então, não é raro a gente ver textos bem escritos, com uma intenção realmente muito boa, sendo desvirtuados porque achei um ou outro detalhe que não me agradam. E a leitura, o estudo, ele não pode ter a ver só com o nosso pensamento, mas com o entendimento da coletividade, porque nós não somos donos da verdade, a gente precisa se lembrar o tempo todo disso. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Então, há quem pegue o Evangelho, que é um texto muito simples, por isso para a gente muito complexo no entendimento, e vão desvirtuando as palavras, e a gente já percebeu, e desde sempre na história da humanidade, o quanto se usa as palavras do Evangelho para distorcer o sentido real das palavras dele, porque Jesus jamais prega a guerra, a violência, o maltrato ao outro, a falta de caridade com o outro, é justamente o contrário que diz o texto dele. Mas muitas vezes se pegam pequenos trechos, principalmente no Velho Testamento, onde as pessoas precisavam dessa disciplina porque ainda não conheciam as levezas do coração, as coisas mais elevadas, porque eram pessoas, sim, mais brutas, elas estavam sendo lapidadas. Talvez somos nós mesmos que estivéssemos sendo lapidados. Então precisávamos de regras firmes. Como a gente faz com as crianças, a gente não ensina para elas no comecinho da vida, para ela começar a caminhar, a gente não vai com sutilezas, a gente põe ela em pé, a gente dá regras, a gente exige algumas coisas para que ela se eduque, para que ela se corrija. Porque sem base nenhuma, estando crua, ela precisa de diretrizes firmes. Então, o Velho Testamento tem muito a ver com isso, com regras muito claras, porque as pessoas tinham um entendimento mais duro do mundo. Elas sofriam muito, elas passavam por muitas coisas, não havia tantas
divulgações de conhecimento, de sutilezas da vida, eram brutos e precisavam ser treinados. E para isso, muitas vezes, a regra simples e crua é necessária. Mas Jesus veio modificar isso, veio tirar só a justiça para colocar justiça e amor, que é agente justo é o que a pessoa se corrija. Agora, ser corrigida com amor, aí é a justiça de Jesus. Então, as pessoas ainda se pegam em coisas que estão escritas no Velho Testamento para usar contra as pessoas que não concordam com elas. Isso é um erro. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, ou fazer pouco, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. Então, muitas vezes não é porque a gente não tem o entendimento que a gente precisa tirar a esperança do outro. O Velho Testamento, o Novo Testamento, as leituras edificantes, elas trazem sim algum apoio para as pessoas. E se numa leitura você consegue tirar algo bom, ainda que o texto seja confuso, ainda que ele não seja tão renovador assim, qualquer coisa que a gente leia, qualquer coisa que a gente aprenda, a gente pode tirar dali uma boa lição, ainda que seja contrariando o que a gente está lendo. A gente leu, entendeu e diz: aquilo não me serve, isso não é bom. Mas a gente precisa entender esse texto e não apenas desprezar. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante animalizado represente conjunto de tristes brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. Então, não é o texto que é ignorante, nós é que somos ignorantes na leitura dos textos. Muitas coisas ruins, muitas coisas que colocam a gente para baixo, e a gente precisa selecionar, como na parábola, separar o joio do trigo, o que é edificante, o que não é, e escolhendo o caminho edificante, a gente passe a entender, mas principalmente vivenciar esse caminho que a gente considera edificante. O problema do discípulo do Evangelho não é o ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, nós não temos que entender o Evangelho e aprender sobre ele para entrar em discussões. Porque se a gente entra em discussões, significa que a gente não teve o entendimento do Evangelho. Ele não modificou a gente. E se não modificou a gente, com certeza, não vai ser através das nossas palavras que a gente vai modificar as pessoas que estão ao nosso redor para o melhor. Porque se não serviu para nos tornar melhor, nós também não vamos conseguir aplicar para que o outro também se torne melhor. Então, na leitura do Evangelho, de todos os textos edificantes, é preciso, como já disse Jesus a Maria e a Marta na parábola, que a gente precisa escolher a melhor parte. O mundo está cheio de coisas difíceis, sem dúvida nenhuma. Acontecem muitos exemplos de coisas ruins, mas a gente precisa escolher e continuar na melhor parte. Boa tarde, bom dia, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê discernimento para escolher o nosso melhor caminho e que esse caminho nos traga a paz e a alegria que a gente tanto busca. Graças a Deus.